Olá, meus amigos, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos, já tem gente aqui no YouTube, Tony, né, de São Paulo, seja bem-vindo, Tony. Eu só tô lembrando o pessoal também aqui do Instagram, que eu vou passar hoje alguns slides, tá? Eu quis fazer essa Tributa Live, a gente sempre faz essas Tributa Lives toda quarta e toda sexta-feira no mesmo horário, às 16 horas, para quem está me conhecendo hoje, tá? E geralmente a gente bate aquele papo bem informal, falando sobre casos práticos, sobre resoluções, decisões dos tribunais superiores, tá? E algumas vezes eu passo alguns slides, não é todas as vezes, tá? Mas eu vou, o meu assessor aqui quase que derruba aí metade dos livros. Mas isso acontece, né? Acontece. Mas hoje eu vou passar alguns slides para vocês. Então quem tiver aí no Instagram, quiser ir lá para o canal do YouTube Ricardo Piedade, seja muito bem-vindo, tá? Porque aí pode acompanhar, se não acompanha só por aqui mesmo, porque como a gente vai falando, contando casos práticos, vai entender de todo jeito, tá certo? Mas vamos lá, gente, vai dizendo aí de onde vocês estão falando, tá? Eu tô vendo algumas pessoas conhecidas, em que lugar do país você tá? Eu vou agora fazer algumas lives com temas bem práticos mesmo, como eu já faço aqui, né, nesse canal, né? Não vou fazer agora, eu já faço aqui nesse canal há muitos anos isso, tá? Mas eu estou sempre mesclando também algo para desenvolvimento pessoal para advogados, direito tributário, porque eu sinto também que não basta só você ter o conteúdo, não basta só você ter a prática, ter o conhecimento, você tem que ter algo mais dentro de você hoje para você ser bem sucedido em qualquer área que você atua na vida. Não adianta, certo? Você ter só o conhecimento, você não ter a prática, e você ter até o conhecimento, ter até a prática, mas não se sentir apto, se sentir para baixo, não estar se sentindo bem. Então tudo é um conjunto de fatores que vai te ajudar a te levar ao sucesso, certo? Eu digo isso todo dia, estudo isso todo dia e pratico na minha vida isso todo dia. Ok, meus amigos? Então sejam todos muito bem-vindos nesta Tributa Live. E eu já vou adiantando a vocês que a Tributa Live de sexta-feira será sobre grupo econômico e seus impactos no processo de execução fiscal, tá? Isso acontece com muita frequência aqui também, em casos que nós defendemos empresas em todo o Brasil aqui no escritório. Mas vamos lá. Vamos começar agora a prática aí, porque quanto antes a gente começar, antes a gente termina também. Tem muito assunto hoje para a gente conversar com vocês. E como eu digo para todo mundo, eu só saio de uma sala e entro em outra para gravar essa Tributa Live com vocês. A gente geralmente está fazendo algum prazo, eu estou com alguns aí para resolver ainda hoje, certo? Mas estou aqui doando o meu tempo de muito bom grado e muito coração aberto para passar meu conhecimento para vocês, como já faço aqui nesse canal, Ricardo Piedade do YouTube, aí há vários anos de forma gratuita, tá? E muitas vezes era até questionado, hoje não sou mais não, mas no começo era muito questionado para as pessoas até do próprio escritório, que indagavam, poxa, a gente consegue resolver uma situação, poxa, a gente elabora uma tese e 1 ou 2 semanas depois você já entrega tudo ao pessoal do YouTube. Aí eu digo, não é porque a gente compartilhando conhecimento, ajudando as pessoas a atingirem as suas metas, os seus sonhos, automaticamente a prosperidade chega na nossa vida também, sem tanto esforço assim, tá? Mas vamos lá. Principais defesas em uma execução fiscal e os recursos. A principal defesa aqui que eu vou falar para vocês é exceção de pré-executividade, tá? Inclusive, aí no canal, acho que é o vídeo que eu tenho mais acesso, sobre a exceção de pré-executividade. Eu, como já gravei aqui algumas aulas falando para você, toda execução fiscal que chega aqui no escritório, certo? Quando o meu cliente é citado para se defender em uma execução fiscal, o primeiro ato que eu dou entrada em uma execução fiscal é na exceção de pré-executividade.
a exceção de pré-executividade cabe naquelas questões muito restritas em uma execução fiscal. São questões de ordem pública que não necessitam de dilação probatória, mas necessitando de dilação probatória ou não necessitando. Sendo questão de ordem pública. O que é questão de ordem pública? A questão que o juiz pode conhecer de ofício, certo? Sem sequer ser provocado pela parte. É aquilo que ele bate o olho e vê que tem alguma irregularidade, uma prescrição, uma parte ilegítima, ausência de condições da ação. Então, são questões que não necessitam de prova. O juiz bateu o olho, ele já pode tomar qualquer tipo de decisão. Então, a exceção de pré-executividade, de acordo com a súmula 393 do STJ, só caberia em questões de ordem pública que não necessitaria de dilação probatória. Mas eu ensino aos meus alunos, certo, que quando você for defender uma empresa, o primeiro ato seja através de exceção de pré-executividade, sendo questão de ordem pública, não sendo questão de ordem pública, cabendo dilação probatória, não cabendo dilação probatória, tá certo? Por quê? Porque na exceção de pré-executividade você não precisa nomear um bem à penhora, tá certo? E o objetivo que você entra muitas vezes em uma execução fiscal, o cara tá devendo até, digamos assim, as cuecas dele numa execução fiscal. Sabe que está todo errado, sabe que realmente está devendo, não tem o que fazer, tá certo? Não tem o dinheiro para pagar aquela dívida, que muitas vezes é milionária, acima de 1 milhão. Então ele diz, doutor, tente ver o que é que o senhor pode fazer aí, para até surgir algum parcelamento lá na frente, como está surgindo agora do Simples até o final de março, em 142 parcelas perante a Procuradoria da Fazenda Nacional. Um cliente aderiu hoje esse parcelamento, ele teve uma série de descontos, né? Mas o cliente diz, doutor, até surgiu uma situação como essa, veja o que o senhor pode fazer aí para dar uma sobrevida aí para a gente, o que é que a gente pode fazer. Geralmente as pessoas chegam assim, eles sabem que estão devendo, tá? E não querem ter nenhuma constrição sobre o patrimônio, nem da empresa, nem dos próprios sócios da empresa. Porque eu tenho vídeos até aqui, e eu posso até tocar nesse assunto também na próxima Tributa Live, que é grupo econômico, onde é muito frequente as dívidas serem direcionadas para o sócio, tá certo? Mas ele quer, assim, ter uma sobrevida. Então, a gente entrando com exceção de pré-executividade, eu tenho situações aqui, certo? Durante 20 anos que a gente atua em execuções, tá? Inclusive temos os nossos livros lançados, 2 livros, um como se tornar um advogado tributarista e como se tornar um especialista em execuções fiscais, onde eu conto essas histórias aqui para vocês, tá? Qual é o objetivo de eu entrar com a exceção de pré-executividade? É que não ocorra nenhuma penhora no patrimônio do meu cliente. Eu tenho casos aqui, por exemplo, não na Justiça Federal, que o processo corre muito rápido, mas na Justiça Comum, que a gente deu a entrada na exceção de pré-executividade e já faz quase 1 ano, certo? A Fazenda já se manifestou que o juiz ainda não julgou a exceção de pré-executividade e até agora nunca houve nenhuma penhora na conta do cliente, não houve nenhum bloqueio dos seus bens, nada disso. Então, quando eu defendi um cliente só em 276 execuções fiscais, a grande maioria de débitos superiores a R$1 milhão, todas elas, como até hoje, eu entro com exceção de pré-executividade, cabendo questão de ordem pública, não sendo questão de ordem pública, cabendo dilação probatória, não cabendo dilação probatória, porque o cliente pouco quer ou se interessa em saber qual é a ação que você vai, a defesa que ele vai fazer, que você vai fazer para ele no processo. Ele quer que aquilo não respingue nele, tá certo? E a exceção de pré-executividade, ela não suspende o curso da execução fiscal. Então, se você entrar com a exceção de pré-executividade, pode acontecer do juiz mesmo assim querer penhorar, mas são situações raras. Nesses 276 processos, de tanto eu entrar com a exceção de pré-executividade, chegou um momento que o juiz disse até o seguinte: você deu entrada com a exceção de pré-executividade, mas ela não suspende, então mesmo assim eu vou determinar a penhora. Depois que penhorar, eu volto e analiso sua exceção. Aí eu entrei com o embargo de declaração, que a gente vai ver aqui falando hoje disso também, dizendo: doutor, se o senhor vai penhorar
e depois o senhor vai analisar minha sessão, e da penhora já também vai começar a contar o meu prazo de 30 dias para eu entrar com embargos à execução, onde a dilação probatória é ampla, cabe até perícia, eu posso alegar, inclusive, os mesmos fatos da exceção, não tinha necessidade de eu entrar com a exceção de pré-executividade. Se eu entrei com a exceção de pré-executividade é porque se supõe que existe alguma questão de ordem pública que Vossa Excelência tenha que analisar. Mesmo que Vossa Excelência diga assim, que não é questão de exceção de pré-executividade e indefira a minha exceção sem analisar nada, mas tem que ter essa decisão. Ele não pode dizer, depois eu volto e vou julgar, primeiro eu vou penhorar. Então eles fizeram isso umas 4 vezes, a gente recorreu para o tribunal, para o STJ, primeiro para o tribunal manteve a decisão do juiz, depois foi para o STJ, eu até trouxe essa decisão aqui para vocês no trecho dela, e o STJ disse, não, entrou com exceção de pré-executividade, tem que ser analisados os argumentos da exceção de pré-executividade sob pena de ferimento aos incisos 54, 55 do artigo 5º da Constituição, que fala da ampla defesa e do contraditório. Então, entre com a exceção de pré-executividade. Eu já fui questionado até por alguns alunos que me informaram o seguinte, mas não é certo entrar com a exceção de pré-executividade. O cliente não quer saber se é certo, se não é certo, ele quer saber se você está livrando, tá certo, a empresa dele lá do fogo, está livrando lá dos leões. É isso que ele quer saber. E você não está fazendo nada de ilegal, certo? De errado, até porque eu não faço, sou uma pessoa extremamente íntegra. Agora eu sei, certo, agir de acordo com as brechas que a lei me dá. Em processos, principalmente em processos de valores altíssimos, é como se fosse um jogo de xadrez. Você tem que saber mover a pedra certa e até saber quando você não deve atuar. Eu estou com um processo agora de execução fiscal que eu já recebi um valor muito bom de honorários, tá certo? Mas todo dia eu acompanho esse processo. E daqui a 1 ano e meio vai ocorrer uma prescrição intercorrente nele. Se eu entrar agora com a defesa da empresa dentro do processo, mesmo já tendo recebido da empresa, vai paralisar esse negócio da prescrição intercorrente e vai começar a briga. Então, em vez de eu aguardar 1 ano e meio e depois entrar com todas as ferramentas, tá certo? Inclusive para extinguir uma dívida de 1 milhão e pouco e até depois ganhar honorários em cima disso, tá? Se eu entrar agora, eu não vou conseguir. Então, você tem que saber o momento certo para você atuar, pessoal, tá certo? Então aqui eu já vou adiantando muito a vida da gente aqui, tá certo? Passando para vocês os slides. Por exemplo, eu trouxe aqui a exceção de pré-executividade, eu já tô, o pessoal do Instagram, eu já tô aqui passando alguns slides no YouTube, mas vocês vão acompanhando por aí que vocês vão entendendo. Por exemplo, o Código de Processo Civil hoje, ele tem uma previsão de exceção de pré-executividade, mas fala que em determinadas situações você pode alegar através de uma simples petição, que é o artigo 525, parágrafo 11º. As questões relativas a fato superveniente, ao término do processo para apresentação da impugnação, ou seja, questões que surgiram depois que você apresentou sua defesa, é assim que ele quer dizer, assim como aquelas relativas à validade ou à adequação da penhora, da avaliação ou dos atos executivos subsequentes podem ser arguídos por simples petição, tendo executado em qualquer dos casos o prazo de 15 dias para formular essa arguição, contado da comprovação da ciência do fato da intimação do ato. Então, hoje, o próprio CPC ele já regulamenta a questão da exceção de pré-executividade. E como eu falei aqui para vocês, a súmula 3, o próprio artigo 803, tá, do CPC também fala que é nula a execução quando não é embasada em título executivo, certo? Com obrigação líquida, certa, exigível, o executado não for regularmente citado, foi instaurada antes de se verificar a condição de ocorrer o termo, tá? E a súmula 393, que eu já citei aqui do STJ, que diz: a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecidas de ofício que não demandem dilação probatória. Volto a frisar. Sendo questão de que pode ser conhecida de ofício ou não, demanda em dilação probatória ou não, conselho de quem já atua em execuções fiscais milionárias há mais de 20 anos, tá certo? Entre
com exceção de pré-executividade, na primeira oportunidade que você tiver. Só não vai entrar, evidentemente, que se já houve uma penhora e você está correndo seu prazo para entrar com embargo. Se já houve a penhora e você já vai poder entrar com uma defesa mais ampla, já entre com a defesa mais ampla. Mas se está no início, ou se ainda não ocorreu nenhuma constrição de nada, não importa, ela pode dar entrada na exceção até nas instâncias ordinárias, ou seja, no primeiro grau e no segundo grau, só não pode ir lá nos tribunais superiores. Em qualquer instância ordinária, primeiro e segundo grau, você pode entrar com exceção de pré-executividade, e eu já gravei vários vídeos aqui no canal, tá certo? E reforço aqui para vocês também, onde, alegando questões que não eram de ordem pública, por exemplo, tá cobrando dívida em excesso porque está cobrando um ICMS indevidamente na base de cálculo do PIS e da COFINS, de acordo com o julgamento da tese do século, lá do 574.706 do Paraná, certo? Não tem nada a ver com questão de ordem pública, requer dilação probatória, tem que trazer prova de contabilidade, mostrando que está cobrando realmente o ICMS em cima disso. Isso é matéria de embargos, eu aleguei em exceção. E no ano de 2020, nós conseguimos extinguir 2 execuções fiscais, cujo valor das duas era 3 milhões, mais de 3 milhões e meio. Só uma era 1.622.000, alegando em exceção de pré-executividade isso. O tribunal acolheu minha alegação dizendo, não, realmente está sendo cobrado indevidamente e existe esse julgamento, então vamos anular a execução fiscal e a Fazenda, se quiser, depois entre, demonstrando que já retirou o ICMS da base de cálculo do PIS da COFINS. Nada a ver com exceção de pré-executividade. Não é sempre que acontece, mas acontece. Não vale a pena, você tem que jogar logo um bem do cliente na fogueira para ser penhorado, porque se depois que entra e esse bem realmente é um bem valioso, para sair é difícil, viu? Muito difícil. Então, pessoal, exceção de pré-executividade, o que eu vou trazer aqui para vocês também, aquela decisão que eu já comentei aqui com vocês, que apesar de não suspender o curso de uma execução fiscal, se você entra com exceção de pré-executividade, o juiz, antes de determinar qualquer penhora, ele tem que analisar os argumentos da exceção, sob pena de inferir o contraditório ampla defesa 54, 55, incisos, do artigo 5º da Constituição Federal. E aqui eu trouxe um RESP nosso, certo? O juiz fez isso em 4 processos nossos. E não aguentava mais a gente entrar com a exceção de pré-executividade. Aí ele disse, não, vou primeiro penhorar e depois que penhorar eu analiso os argumentos. Eu digo, mas por que então? Então não precisa eu entrar com exceção. Se já vai penhorar e da penhora já começa o prazo dos embargos, eu já entro logo com embargos. Embargos da dilação probatória é ampla, não é? Mas a gente recorreu, o tribunal manteve a decisão do juiz e lá no STJ uma das decisões disse isso. RESP 1.462.999. Em Pernambuco, advogado Ricardo Augusto Pontes Piedade. Não está aí, não. Mas está dizendo aí. Cabe ao juízo verificar se os vícios suscitados na peça de exceção encontram-se presentes ou se as questões deverão ser solucionadas por meio de embargos do devedor. Até que isso ocorra, porém, devem ser evitados os regulares atos judiciais tendentes a garantir o juízo, notadamente porque a celeridade processual visada por meio do aludido incidente destina-se justamente a afastar a prática de atos desnecessários. Então, até que o juízo decida se é caso de exceção ou se é embargos, ele não pode realizar nenhum ato de constrição no patrimônio do devedor. Foi isso que decidiu o STJ aí nesse julgamento. Eu tive 4 desses. Depois eles cansaram de levar perder nesse caso, eu ia dizer outro termo aqui, mas não cabe aqui não. Eles cansaram disso e os processos continuaram, tá certo? Tem muita história para contar, viu, gente? Muita história para contar. Por isso que a gente vai gravando essas tributa lives e essas aulas aqui para vocês. Mas vamos lá, seguindo aqui o entendimento. Aí o juiz lá, brabo da vida, tudo bem,
você entrou com exceção, então eu tenho que julgar a exceção, então eu vou logo indeferir a exceção, porque é questão de dilação probatória, e o que você trouxe nela é uma questão de dilação probatória. E de acordo com a súmula 393 que a gente acabou de ver do STJ, não cabe dilação probatória em exceção. Tudo bem, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas sempre que indeferir sua exceção de pré-executividade, você vai para a fase 2. Qual é a fase 2? Embargos de declaração. Entra com embargo de declaração, por isso que é bom você alegar várias questões em uma exceção de pré-executividade, porque hoje o código dá uma possibilidade de você entrar com embargo de declaração em tudo, a não ser de despacho, mas de decisão, sentença e acórdão, você pode entrar com embargos de declaração. E como eu disse a vocês que eu tenho 2 decisões em exceção de pré-executividade, mesmo envolvendo questões que não eram de ordem pública, que o tribunal julgou e anulou a cobrança da execução fiscal, eu sempre estou juntando essas decisões nas minhas defesas. E vocês, se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar várias outras de vários tribunais, principalmente os TRF, que em um caso ou outro eles também seguem esse posicionamento. Tá? E a primeira questão que eu entro com embargo é o seguinte: olha, você está dizendo que é só em questões de ordem pública, de acordo com a súmula, mas porém o tribunal hoje está flexibilizando o seu entendimento, ele não está tão rígido como é antigamente, não necessita de ter penhora o tempo todo, aquela história bonita, na conta do devedor e tal, quando em situações que já existem, até decisões dos tribunais superiores a respeito da matéria, em casos análogos o tribunal já extinguiu a execução fiscal, conforme esse ausente de apreciação pelo judiciário, pois não houve análise, tal, conforme a decisão de Vossa Excelência que indeferiu a nossa exceção. E de acordo com o artigo 1022, e combinado com o artigo 489, parágrafo 1º, as decisões do juiz têm que ser fundamentadas, certo? E se houve algum ponto que o juiz deixou de analisar e esse ponto influencia diretamente no julgamento, existiu a omissão. Então está aqui meus embargos de declaração. Joga lá, pessoal. Joga lá, tá certo? Estou ensinando a vocês o que eu faço, tá certo? O que eu faço e dá certo, tá certo? Não é que você vai fazer milagre, pegar uma varinha de condão, tocar e vai sumir o débito, não. Não, isso ninguém faz. Mas você utiliza o que a lei ajuda você a utilizar, tá certo? Então, indeferiu sua exceção. Fase 2, qual é a fase 2? Escreve aí, embargos de declaração, ok? E diz aqui, o artigo 1022, é porque a garganta já está seca, deixa eu beber água aqui. A gente vai conversando muito telefonema, ligando para muita gente. A garganta vai ficando seca, certo? Boa tarde a todo mundo que está chegando aí, Bárbara, Carlos, César Augusto Siqueira da Silva. Eu acho que César Augusto Siqueira da Silva, se não me falha a memória, é um rapaz do Rio de Janeiro que adquiriu um livro meu. Depois confirma aí, César, se é você. Tá? No artigo 1022, diz o seguinte: cabe embargos de declaração contra qualquer decisão judicial, é do CPC, tá? Para esclarecer a obscuridade ou eliminar a contradição, suprir a omissão, de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material. Parágrafo único. Considera omissa a decisão que, primeiro, deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou incidente de assunção de competência aplicada ao caso sob julgamento. 2. Incorra em qualquer das condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º do CPC. E aqui, o que é que diz o 489, parágrafo 1º? São elementos essenciais da sentença, parágrafo 1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida.
empregar conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso, invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, não enfrentar, veja, isso aí é o mais importante para mim, não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Então, se você trouxe uma questão mostrando que hoje o tribunal está flexibilizando e analisando várias questões que não são de ordem pública, em exceção de pré-executividade, inclusive extinguindo as execuções, e o juiz não tem esse entendimento, nem sequer se manifestou, e isso aí pode afetar o julgado. É aí que vai os meus embargos de declaração. Não são protelatórios, tem a multa que o CPC estabelece, mas não é o caso aqui, até porque eu estou pré-questionando a matéria, também lá para cima, lá para o recurso especial e recurso extraordinário. Existe uma súmula do próprio STJ que diz isso, tá? Bem, 5. Se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. 6. Deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou superação do entendimento. Bem, então aqui já deixei claro para vocês porque eu entro com o embargo de declaração. Qual é o prazo dos embargos? 5 dias. É o único recurso que o prazo é 5 dias. Tá certo? O resto, de acordo com o novo CPC, são 15 dias úteis. Aqui são 5 dias úteis. Cabe contra qualquer decisão, sentença ou acórdão. O juiz ou desembargador deve justificar suas decisões, inclusive mencionar os dispositivos legais que embasam a decisão a fim de um possível recurso especial ou extraordinário no futuro. E qual é a súmula que eu mencionei para vocês aqui? É a 98 do STJ, que diz: os embargos de declaração manifestados com notório propósito de pré-questionamento não têm caráter protelatório. Então, foi indeferida a exceção, fase 2, embargos de declaração. Aí foi negado provimento aos embargos de declaração, aquela decisão padrão que todo mundo dá, tá certo? Onde o juiz diz o seguinte: a intenção da parte é apenas rediscutir a matéria, não é? Se ela não concorda com o que foi julgado, ele não diz assim, não é, não, como falei, não, né? Ele diz: a intenção da parte é rediscutir a matéria que já foi analisada, onde os embargos de declaração não têm essa finalidade, tá certo? Que só caberá quando existir a omissão, obscuridade, contradição, tá? Se a parte está insatisfeita com o teor da decisão, ela deve manejar o recurso cabível ao caso, que no caso não é os embargos de declaração, no órgão competente, no caso o tribunal. E o julgamento é sempre nesse sentido. Tá? Parece que é uma decisão padrão, todo mundo segue e todo mundo, a gente já sabe até que vai. Mas por que é importante você entrar com embargo de declaração? Muitas vezes, eu já tenho vários casos aqui, a depender de onde é julgado, com embargo de declaração, primeiro se interrompe o prazo do recurso principal. Se interrompe, vai começar do zero de novo, no caso o recurso de agravo, porque a decisão que indefere a exceção de pré-executividade é uma decisão interlocutória, não é sentença. Toma cuidado com isso, que às vezes eu já vi pegadinha do juiz botar sentença, julgando a exceção de pré-executividade, indeferindo. Aí já vi gente aí se enrolar e entrar com apelação. Não é porque o juiz botou sentença que você vai entrar com apelação, você vai entrar com o agravo de instrumento, porque se trata de uma decisão interlocutória. Ok? Então vamos lá, continuar. Indeferir os embargos de declaração. Qual é a fase seguinte? Vamos entrar agora com o nosso recurso de agravo de instrumento. Então veja que eu estou seguindo uma ordem de tudo que eu faço, desde o comecinho, quando o cliente recebeu a citação, exceção de pré-executividade, foi indeferida, embargo de declaração. Foi negado provimento aos embargos de declaração, fase 3. Qual é a fase 3? Agravo de instrumento, de acordo com o artigo 1015
tá certo? A grande maioria desses agravos, pessoal, é indeferido também, é negado provimento no tribunal, mas você entra com agravo de instrumento com efeito suspensivo, pedindo a suspensão da decisão lá do juiz para que não ocorra nenhuma penhora, nenhuma constrição no patrimônio do seu cliente até o julgamento do mérito do agravo de instrumento. Há algumas situações, digamos, em cada 50 que eu dou entrada, eu tenho uma ou duas que são deferidas, isso aí, geralmente não são, mas você está se articulando, certo? Você está preparando o terreno, tá certo? Para o que vai vir lá na frente, tá? Você não está deixando a questão precluir, você está indo até onde você pode, tá certo? Mesmo algumas questões não ficando suspensas, mas você pode precisar disso lá na frente. Então você está preparando o seu terreno, tá certo? Você está exercendo o que o cliente lhe contratou, a função que o cliente lhe contratou, você está fazendo o seu melhor, tá certo? E o agravo de instrumento, a base dele é o artigo 1015 do novo CPC, principalmente o parágrafo único, que diz o seguinte, está passando aí para vocês. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou cumprimento de sentença, no processo de execução, é uma outra questão, e no processo de inventário, tá certo? Então, fase 3, agravo de instrumento. Qual é o prazo do agravo de instrumento? 15 dias. O único que é 5 é os embargos de declaração, 15 dias úteis, tá certo? E você também no agravo de instrumento, conforme eu já falei aqui para vocês, não vai precisar ler isso tudo não, tá? Ele vai caber contra decisões interlocutórias, a decisão que indefere uma exceção de pré-executividade é uma decisão interlocutória. Na verdade, pessoal, no agravo de instrumento você vai trazer tudo de novo que você colocou lá na sua exceção, você vai trazer novamente no agravo de instrumento. Às vezes você está questionando uma multa, tá certo? Porque a multa lá está num valor acima da normalidade. Hoje o STF decidiu que hoje não, desde 2015, o máximo é 100%, mas eu já tenho de várias decisões do tribunal que a multa que estava cobrando era 90, a gente conseguiu reduzir para 30, para 20. Então você vai jogando com aquilo que... É só você pesquisar. É questão de ordem pública isso? Não é questão de ordem pública, mas você pode dizer que é aí, tá certo? Uma questão de ordem pública, porque você está dizendo, olha, eu já tenho decisões dos tribunais dizendo que essa multa tem um efeito confiscatório, não pode existir uma multa acima de 30, de 20, de 40, mesmo o STF já tendo decidido isso, você tem outras decisões, então você vem pedir que aquele mesmo entendimento seja aplicado, você vai trazer tudo de novo no seu agravo de instrumento, e no final você vai pedir o efeito suspensivo, tendo que provar, tá certo? Essas questões aqui, ó, do 995 do CPC, certo? Ou seja, sempre aquela questão, a probabilidade do direito e o risco de um dano grave ou de difícil reparação, de acordo com o parágrafo único do artigo 995, tá certo? Às vezes você está alegando lá embaixo, certo? Na sua exceção de pré-executividade, uma questão realmente de ordem pública, como a prescrição, que extingue inclusive a exigibilidade do crédito tributário de acordo com o artigo 156 do Código Tributário Nacional, certo? Mas o juiz indeferiu, ele entendeu que não houve exceção, a prescrição. Você está trazendo esse questionamento novamente lá no tribunal. Isso é uma questão de ordem pública, tá certo? E você está dizendo, olha, se realmente o tribunal entender que houve a prescrição, a parte não precisa ter nenhuma conta bloqueada, a parte não precisa ter... eu estou ficando aqui roxo, né, aqui acho que eu estou ficando longe aqui, né, eu tô meio doente aí no vídeo aí, Marcelo, eu tô achando meio pálido, parece que eu não tomei sol, ó, aqui eu tô tão bonito aqui no Instagram. Mas vamos lá, então, a parte não precisa, certo? Ter nenhuma constrição, nenhuma penhora, nenhum bloqueio na sua conta bancária, tá certo? Se realmente existir a prescrição no processo. Então é uma questão de probabilidade, pode ser que o tribunal entenda que houve a prescrição. Então,
conceda o efeito suspensivo, porque essa questão da prescrição você pode analisar lá na frente e a parte não vai precisar sofrer nenhuma constrição agora, né? E qual é o risco? O risco é da própria penhora, porque prosseguir na execução, o que é que vai acontecer? Existirá bloqueio de conta, bloqueio de carro, uma fiscalização ampla no patrimônio do executado. Então, o ideal para que não ocorra esse dano, que pode ser até um dano de caráter irreparável, se bloquear uma conta, ele não consegue nem pagar a sua folha de salários. Então, o ideal é que fique realmente suspensa, certo? Então, de acordo com o 995, parágrafo único, você vai pedir no seu agravo que fique que tenha um efeito suspensivo, ok? E essa previsão também está no artigo 1019, que diz o seguinte: recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do 932, que é o caso de extinção em decisão monocrática, tem várias hipóteses lá, certo? O relator, no prazo de 5 dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz a sua decisão. Ok? Então, fase 1, exceção de pré-executividade. Fase 2, embargo de declaração. Fase 3, negou o embargo de declaração, certo? Da data que negou o embargo de declaração, da publicação da decisão, da intimação, que hoje é eletrônico, a parte são 15 dias úteis para você entrar com agravo de instrumento no tribunal, ok? Aí aqui vamos continuar. Aí o processo de execução tá de vento e popa continuando, né? Aí você está brigando no tribunal, mas a execução está prosseguindo. Então o que é que eles vão tentar fazer? Eles vão tentar penhorar alguma coisa na conta do cliente, certo? Se penhorar qualquer valor, qualquer bem, daí você será intimado para o prazo de 30 dias entrar com embargos à execução fiscal. O embargos à execução fiscal, digamos, seria a defesa correta que você deveria ter dado entrada nessa execução desde o início, tá certo? Por quê? Porque cabe em qualquer situação, ordem pública, não sendo de ordem pública, sendo, inclusive, a dilação probatória nos embargos é amplíssima, cabe perícia de contábil, uma série de questões aí, né, nos embargos à execução fiscal. Mas o prazo para você entrar é de 30 dias contados, certo? Da sua ciência lá, da penhora, do termo de penhora no processo, não é da juntada de nada no processo, igual no processo civil, tá certo? Porque no processo civil os prazos contam de uma forma diferente do processo tributário. No processo tributário, em execução fiscal, tudo é da ciência. O cara assinou lá, ciência, certo? Aquele termo de penhora com o mandado lá, o oficial de justiça chegou, no dia seguinte começa o prazo de 30 dias para ele entrar com embargo, não é da juntada de nada do processo. Mas digamos que a dívida lá seja de 1 milhão e bloquearam, como conseguiram bloquear na conta de um cliente meu agora, 30 mil reais. A dívida era 1 milhão e 400 e alguma coisa. Eu monitorando esse processo, verifiquei que já chegou na fase, por exemplo, ele indeferiu minha exceção. Quando ele indeferiu minha exceção, quando eu sei que, por exemplo, eu entrei tem tantas questões que só o dia a dia, a prática, a gente já sabe de cabeça, pessoal, o que vai acontecer. Por exemplo, entrei com exceção. A Fazenda se manifestou em 30 dias sobre a minha exceção, certo? Em seguida, houve uma decisão do juiz. Eu sei que aquela decisão, ela certamente está julgando a minha exceção e com a grande probabilidade de estar descendo o sarrafo, né? Porque eu entro em tudo, com exceção, como falei com vocês. E quando o cadeado está fechado lá no PJE, é porque o juiz não quer que eu saiba do teor da decisão, certo? Se ele não quer que eu saiba do teor da decisão, algo de bom não está acontecendo lá dentro, não é? Ele deve ter indeferido a minha exceção e na própria decisão que indeferiu, ele já deve ter determinado a penhora na conta bancária da empresa. Pá!
Vi que teve a decisão hoje, mas isso não é feito de imediato, certo? Em 2, 3 dias o cartório faz isso na Justiça Federal. For a Justiça Comum, às vezes demora 2, 3 meses para cumprir isso. Mas na Justiça Federal é rápido. Quando eu vi que teve a decisão, se tivesse uma lupinha aberta para mim que eu pudesse olhar a decisão, se ele abriu para mim é porque ele não mandou, mesmo deferindo, ele não mandou penhorar. Se ele fechou é porque ele não quer que eu saiba o que é que ele falou lá na decisão dele. Né? Só depois que ele vai liberar para mim, quando ele já tiver concretizado tudo. Então depois que fez isso, eu vi que estava a lupinha, eu liguei para o cliente. Eu digo, ó, tá assim, assim, assado, não deixa, não movimenta, porque o risco de você ter um bloqueio aí na sua conta bancária, ficar paralisado as coisas da empresa é muito grande. Aí o cara já entende o recado, né? Inclusive, eu não estou ensinando ninguém a fazer nada, mas se você quer saber se sua conta está bloqueada ou não, joga lá R$100 e depois de 1 hora ou 2 tenta sacar. Se você não conseguir sacar dizendo que tá, é porque algo de estranho está acontecendo, então tanto faz bloquear 100 quanto bloquear 1 milhão. Eu já não movimentaria essa conta, certo? Então, tem muita coisa, viu, gente, para a gente conversar aqui. Nem tudo dá para a gente conversar assim, tão abertamente assim, tá? Mas muita coisa eu vou falando aqui para vocês o que é que acontece no dia a dia. Então, resumindo, eu falei para o cliente, ó, não bota dinheiro lá, tira o que você tiver, porque corre o risco de você ser bloqueado. Aí, resumindo, 3 dias depois eu vi lá, penhora parcial. Aí eu digo, pô, penhora parcial, bicho, ainda penhoraram alguma coisa. Aí fui olhar lá, R$30.000 bloqueado na conta do cara. R$30.000. Aí eu liguei para ele, cara, ainda bloquearam R$30.000 na tua conta. Aí ele disse, não, é porque eu tinha um cara que estava me devendo, o cara estava me devendo há mais de 1 ano, e o cara resolveu fazer o pagamento justamente no mês que não era para fazer o pagamento, que foi esse negócio desse bloqueio. Aí apareceu esses R$30.000 bloqueados lá na conta dele. Bem, aí eu disse, bem, tudo vem pro bem. Se for bloquear R$30.000, a dívida é de 1 milhão e tanto, eu vou entrar com embargos à execução fiscal. Porque se não fosse bloqueado nada, eu não poderia entrar com embargos. O embargos tem que ser da entrada da penhora. O artigo 16, parágrafo único, fala que tem que ser a penhora integral. Mas existem inúmeros posicionamentos do STJ, inclusive eu estou trazendo aqui do tribunal daqui do TRF, que diz que, de acordo com o artigo 15, inciso 2º, da Lei de Execuções Fiscais, que diz que a Fazenda a qualquer momento pode requerer o reforço da penhora ou pedir a substituição do bem que foi penhorado anteriormente, não precisa existir a penhora integral, certo? Porque assim estaria até ferindo, cerceando o direito de defesa da parte, pois só ia ter direito a entrar com embargo quem tivesse condição de garantir integralmente uma dívida. Quem não tivesse nunca ia poder se defender completamente com a dilação probatória ampla. Esse é o entendimento hoje do tribunal. Então, quando penhorou esses 30 mil, eu digo, opa, agora eu vou poder me movimentar melhor, porque eu estava numa exceção não cabe dilação probatória, mesmo a gente virando aqueles pauzinhos para lá e para cá, certo? Mas agora com embargo não, penhorou 30 mil, opa, entrei logo com embargos. Nesse caso. Então, às vezes, pessoal, já é uma outra dica que eu dou para vocês. Às vezes, dependendo da dívida, é interessante se penhorar alguma coisa na conta da empresa. Você oferecer um bem à penhora, um bem que não tenha tanta validade para a empresa. Eu contei até uma história aqui que muita gente acha até engraçada, mas isso acontece. Por exemplo, tinha um cliente que tinha uma mina, certo? Aí ele explodia as minas, tinha aquelas pedras, né? Aí, como ele não tinha bens a indicar penhora, quando chegava nessa fase dos embargos, jogava lá Brita 75, né? Aí Brita, quem conhece Brita, eu não conheço tanto, mas aprendi a conhecer depois que eu trabalhei para esse cliente. Quanto maior o número da Brita, maior ela é, né? Então 19 é aquelas pedrinhas que eu uso em construção, que tem muito valor. Brita 75 é pedra desse tamanho. Então eu jogava lá Brita 75 e dizia que era um bem de alto valor econômico, principalmente com as construções das estradas, construção de Suape aqui, que é o porto aqui de Pernambuco, está valorizada, blá, 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 blá. Pronto, aí aceitava a fazenda, aceitava o juiz, né? Aí nunca foi vendido nenhuma Brita 75 leilão. Quando eu via leilão, era o que? Eu olhava lá,
Brita 75? Nada, não é? Mas aí eu entrava eu oferecia a Brita, até porque acho que o artigo 11, eu acho que no inciso 4º, mais ou menos, diz que uma das coisas que podem ser penhoradas é justamente pedras, diz assim, pedras e metais preciosos. É uma pedra, tá penhorado, né? Tá tudo lá dentro da lei, não tem nada fora da lei. Você tem que saber agir de acordo com a lei, ok? Então, foi a Brita 75 lá, ninguém conseguia penhorar. Mas às vezes, numa dívida dessa de milhões, tá? É interessante que seja penhorado alguma coisa da empresa, cara. Nem que seja 3, 4, 5 mil, 10 mil reais, porque como não precisa ser a penhora integral, dali você consegue entrar com embargos à execução fiscal e sua defesa será muito mais abrangente, será uma defesa muito mais ampla para você fazer. Então, numa determinada fase, eu digo, olha, eles vão tentar agora de novo bloqueio na conta de vocês. Deixa alguma coisa lá para a gente poder entrar com embargos à execução fiscal. É assim que a gente procede, porque mesmo os embargos não tendo um efeito suspensivo, porque tem um artigo que diz lá que para você ser concedido o efeito suspensivo nos embargos à execução fiscal tem que ter 3 requisitos. Também a fumaça do bom direito, o perigo iminente, de risco de dano grave ou iminente, e a garantia integral do juízo. Se não houve a penhora total, não houve a garantia integral do juízo. Então, ele não vai ser recebido no efeito suspensivo, mas vai ser analisado e vai ser julgado sob pena de ferimento, cerceamento do direito de defesa, de acordo com as decisões aqui que eu estou trazendo para vocês. Deixa eu ver aqui se já vem uma decisão. Já vem aqui o artigo 16. O executado oferecerá embargos no prazo de 30 dias contados do depósito, da juntada da prova da fiança bancária, da intimação da penhora. Veja que não é da juntada, do mandado de penhora no processo, nada disso. É da ciência da intimação da penhora. Na hora que é bloqueado algum valor. Por exemplo, até se eu entrei com exceção de pré-executividade no processo, a parte já tem um advogado e depois o juiz consegue bloquear um valor, como ele conseguiu 30 mil reais e não consegue intimar lá o cara, ele já vai intimar na pessoa do seu advogado. Ele pode fazer isso. Já tem um advogado no processo. Intime-se o executado, certo? Através do seu advogado habilitado nos autos sobre a penhora existente no ID, que é a identificação número tal existente no processo. Aí você já vai ter, a partir dali, certo? Da ciência, né? Na verdade, no PJE, quando você não abre 10 dias depois, você automaticamente já é intimado. Depois daqueles 10 dias, você vai ter 30 dias para você entrar com seus embargos à execução fiscal. E no parágrafo 1º diz o seguinte: não são admissíveis os embargos do executado antes de garantida a execução. Aí vem aquela questão que eu falei para vocês. Como essa garantia da execução é total, os tribunais hoje entendem que não precisa ser a garantia total da execução fiscal. Tá certo? Pode ser parcial, tá? E como é que os juízes fazem? De acordo até com o entendimento do STJ, quando você entra com embargos à execução fiscal e a dívida de 1 milhão foi penhorado 30, como falei aí para vocês, o primeiro ato do juiz é intime o executado, no caso o embargante, a comprovar de que não existem outros bens no seu nome, tá certo? Para garantir a execução. Aí ainda bota assim, sob pena de extinção dos embargos à execução fiscal. Aí ele erra, tá? Porque, como falei a vocês, de acordo com o artigo 15, inciso 2º, da Lei de Execuções Fiscais, Lei 6830, de 80, diz que a qualquer momento a Fazenda pode requerer o reforço da penhora ou pedir a substituição do bem anteriormente penhorado. Então, não precisa você cessear o direito de defesa da parte. Agora, mesmo assim, a gente junta um documento, quando o documento é bom, tá certo? Porque pode depender, o documento pode até prejudicar ainda mais o seu cliente. Por exemplo, se eu tenho uma declaração de imposto de renda onde mostra que o cara não tem nada, ou muitas vezes a declaração do imposto de renda está dizendo isso,
eu junto lá, que é um documento melhor do que uma declaração de imposto de renda. Se, por exemplo, eu posso pegar aqui a certidão, certidões nos cartórios de imóveis aqui da região, tá certo? Aqui são 7. Eu pego cada uma certidão narrativa. Eu não preciso pedir uma certidão de 20 anos, vintenária. Eu peço de 5 anos para cá. Por que isso? Muitas pessoas não sabem. Mas se o imóvel, por exemplo, foi registrado há 10 anos atrás e você pede uma certidão de 5 anos para cá, esse de 10 anos para lá não vai aparecer nessa certidão. Isso acontece também, tá certo? Então a gente tem que saber agir, pessoal. Tem que saber isso, o que é que dá? É a experiência, certo? Isso aí nenhuma lei estabelece essas coisas, certo? É a experiência do dia a dia que faz com que a gente consiga encontrar essas soluções. E quanto mais soluções a gente tiver para empresas, a gente for reconhecido como um resolvedor de problemas, mais dinheiro você vai ter no seu bolso. Isso é uma regra básica, viu? Eu digo aqui para todo mundo e repito, nunca ninguém chegou aqui para mim para perguntar a faculdade que eu me formei, se eu tinha mestrado, doutorado, pós-graduação, essas coisas todas, tá certo? O pessoal chega aqui por indicação ou por eu ser reconhecido como um resolvedor de problemas nessa área tributária. Aí quando chega assim, é muito mais fácil você assinar um bom contrato, cobrar uns bons honorários. Então é isso que eu estou passando aqui para vocês. Então eu estou demonstrando para vocês aqui duas questões importantes nos embargos. Primeiro, que é interessante nessa fase, você já tentou exceção, já tentou lá o embargo de declaração, já tentou o agravo, o desembargador não concedeu o efeito suspensivo, grande probabilidade de você perder também no agravo do instrumento. Aí agora, como é que você continua a briga no processo? Através de embargos. Como é que você consegue entrar com embargo? Através de penhora. Essa penhora precisa ser integral? Não. De acordo com o artigo 16, precisa. Mas hoje o entendimento é que não precisa. Pode ser parcial, certo? Porém, os embargos, certo, não serão recebidos no efeito suspensivos. Significa que a execução irá prosseguir. Se ela irá prosseguir, o que foi penhorado lá pode ser vendido, ou esse dinheiro de 30 mil que foi penhorado lá pode ser convertido em renda para a União, tá certo? Aí tem decisões dizendo que não, se a parte entrou com embargos da execução fiscal, tá certo? Não pode ser vendido nada, não pode ser convertido em renda nada, até o julgamento em definitivo dos embargos à execução fiscal, ok? Vamos continuar. Tem um bocado de assunto hoje. Eita, a gente já está quase uma hora, né? Tributa Live. Aqui eu estou trazendo um julgamento também no processo nosso, tá? Onde está dizendo assim: processo civil, agravo de instrumento, execução fiscal, garantia parcial do juízo, embargos à execução, garantia parcial do juízo, ou seja, não foi integral, embargos à execução, cabimento, possibilidade de posterior garantia integral pelo provimento do agravo, ou seja, foi considerado aí provimento do nosso recurso. Aí está dizendo assim, ó, o julgamento, o STJ, no julgamento do RESP 1.127.815 de São Paulo, em 24 de 11 de 2010, de relatoria do ministro Luiz Fux, submetido ao regime do 543C do antigo CPC, recurso repetitivo, né? Serve de paradigma para todos os casos envolvendo a mesma matéria em todo o Brasil, ratificou o entendimento de que, uma vez realizada a penhora, ainda que insuficiente, encontra-se presente a condição de admissibilidade dos embargos à execução fiscal, diante da possibilidade de posterior garantia integral do juízo mediante reforço de penhora. Embora não tenha havido a integralidade da garantia, não há óbice à abertura do prazo para apresentação dos embargos do devedor, razão pela qual a decisão recorrida não deve ser mantida. Agravo de instrumento provido, ou seja, o juiz disse, só vou aceitar se você nomear outro bem a penhora para garantir. Eu disse, não precisa. Ele disse, então tá morto aí teus embargos. Tá certo? Não deu nem sentença, ele deu uma decisão dizendo que eu tinha um prazo de 15 dias para nomear um novo bem sobre pena de sentença.
tá certo? Aí a gente pegou, agravou dessa decisão e houve esse julgamento aí, tá, do TRF aqui da 5ª Região, que tá aparecendo aí para vocês, ok? Então vamos lá. Aí, como falei a vocês, o artigo que diz que para ser concedido o efeito suspensivo aos embargos tem que ter a garantia integral, é o artigo 919 do CPC, que diz o seguinte: os embargos à execução não terão efeito suspensivo, certo? Não terão efeitos suspensivos, ou seja, vai correr normalmente a execução fiscal. Aí, parágrafo 1º. O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória, fomos boniuris e periculo in mora, e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Então o embargo vai ser processado, o embargo vai ser julgado, mas não terão efeitos suspensivos porque não houve a garantia integral da execução. Por isso é importante, numa determinada fase, ou você oferece um bem à penhora, ou deixa penhorar alguma coisa, tá certo, na conta, para justamente a partir daí você entrar numa nova fase de defesa, certo? Por isso que é importante se esgotar as outras, tá? Por isso que é importante entrar com a exceção de pré-executividade primeiro, ok? Tá bem, você já valeu-se, o Vitor Feres, tá, Victor, né, tá perguntando, você já valeu-se do artigo 830 do CPC, arresto executivo, isso no caso de buscar bens do executado? Não, até porque eu defendo o executado, né? Então, eu nunca utilizei esse artigo aí, 830, eu utilizo muito o 833, que fala da impenhorabilidade, dos bens absolutamente impenhoráveis. Então, instrumentos de trabalho, verbas de natureza alimentícia, tá certo? Eu vou muito pelo 833, o 830 não, tá certo, Victor? E até depois vou dar uma analisada direitinho nesse 830, que a redação dele não tá me vindo na memória agora, ok? Então, vamos lá. Aqui, pessoal, tem mais uma decisão que fala que não precisa ter a garantia integral, certo? Para que você possa entrar com embargos à execução. Só vou ler a ementa: embargos à execução fiscal, garantia parcial de do juízo, recebimento sem atribuição de efeito suspensivo, possibilidade, exclusão da multa, ato atentatório à dignidade da justiça, não configuração, apelação parcialmente provida. Porque teve uma multa também nesse caso aí, que o juiz já estava muito arretado com esse recurso da gente. Aí aplicou uma multa, a gente disse, não, é nosso direito recorrer, é nosso direito usar os recursos cabíveis, né? As possibilidades previstas em lei. Então ele tirou também a multa no final aí, o tribunal, tá certo? Então vamos lá, que já estamos aí com 1 hora de live. Aí aqui eu estou só fazendo um resumo aqui para vocês. Isso eu tirei até de uma decisão de um juiz, tá certo? Quando ele disse assim, aquela questão, ó, penhorou, era 1 milhão, penhorou só 30, eu entrei com embargos. E ele deu um trecho da decisão dele, foi essa, tá certo? Diz, olha, primeiro eu vou intimar o executado, embargante, para que ele demonstre que não tem outros bens. Se ele demonstrar que não tem outros bens, aí os embargos prosseguem. Se ele não demonstrar, aí a gente extingue aí, certo? A questão dos embargos, certo? E o que é que ele botou lá na decisão dele? Ele botou assim, ó, intime-se a parte, né, executado, embargante, para demonstrar cabalmente que não dispõe de outros bens penhoráveis,
mediante a apresentação de documentos idôneos, verdadeiros, né? No caso de pessoa física, ele até diz quais os documentos que ele quer: declaração atualizada do imposto de renda, certidões do cartório imobiliário, do domicílio ou outros. Aí, no caso de empresário individual ou sociedade empresária, ele pede balanço simplificado, declaração atualizada do imposto de renda e certidões do cartório imobiliário do município da sede, dentre outros. Então, é isso que é o documento. Se você tiver esse documento estiver bom para você, apresente uma declaração do imposto de renda. Não como um cliente que uma vez trouxe uma declaração do imposto de renda para mim, ele chegou aqui dizendo: não, doutor, não tenho bens nenhum no meu nome, isso aí, essa execução aí é um negócio indevido e tal, e o cara fica: tá bom, tá, não sei o que, entendi, não tem bens. Quando o cara não tem bens, eu cobro um valor elevado sempre para atuar, mas eu não cobro tanto quando ele diz: cara, eu estou para receber milhões na conta aí da empresa, eu não posso ter bens penhorados, tem isso aqui, tem aquilo ali, quem está na empresa é a minha esposa, e se for penhorar a conta dela também, acabou o meu casamento, não sei o que, tal. Acontece de tudo, aqui parece um confessionário, né? Aí você diz: aí o negócio já vai ficar um pouquinho mais caro, né? Porque a gente vai ter que ter muito mais cuidado, a gente vai ter que acompanhar seu processo quase que diariamente. Eu já cadastro no push no celular com todos os processos. Quando tem uma movimentação, sai daqui para ali, já o meu celular já avisa. Então, aí a gente tem que atuar de uma forma diferente, né? Mas esse cliente disse que não tinha bem nenhum. Quando chegou na fase de eu poder embargar, que eu disse: me traz tua declaração do imposto de renda, eu vou lhe mandar pelo e-mail. Quando chegou, eu vi, tinha pelo menos, nessa declaração tinha 3 imóveis, tá? A fazenda depois descobriu 34 no processo. 34 no processo. Só nessa declaração tinha 3 imóveis e uma lancha. Aí eu disse: meu amigo, se eu jogar isso aqui dentro do processo, você está lascado. É claro que a fazenda tem acesso a isso, mas o juiz tem que autorizar ela a ter acesso a essas informações. Ela não pode livremente apresentar isso no processo, não pode. Certo? Mas se sou eu que vou jogar isso lá, pô, eu tô levando carne pros leões, eu não vou fazer um negócio desse jamais. Eita, eu não sabia, tal. E agora o negócio é diferente. Venha para cá de novo e vamos conversar de novo sobre esses honorários, porque uma coisa é eu atuar quando o cara não tem nada, né? E mesmo assim você tem que tomar muito cuidado, porque hoje, inclusive, eu vou falar sobre isso também, ligeiramente, na próxima Tributa Live na sexta. Grupo econômico, desconsideração da personalidade jurídica, nessas questões tudinho de responsabilidade de terceiros em execuções fiscais, uma Tributa Live bem complexa, bem diferenciada, contando casos práticos. Tem um pedaço até dessa Tributa Live que eu estou tirando de um caso mesmo aí de milhões que a gente tem aqui. Eu puxei umas decisões, um pedaço das decisões que estou trazendo para vocês. Então, nesse caso é diferente. Mas digamos que você entrou com embargos, tá certo? Não teve efeito suspensivo porque não foi penhorado nada. Ou você apresentou um bem e foi penhorado, o juiz aceitou aquelas pedrinhas que eu falei, Brita 75, jogou lá. Está muito valorizada, garantiu a execução, foi penhorada a integralidade, aí você pede o efeito suspensivo. Aí se ele não concedeu o efeito suspensivo porque você garantiu integralmente por causa das pedrinhas lá, aí você entra com agravo de instrumento. Mas digamos que o juiz lá, ele dá uma sentença improcedente, lá os seus embargos, a execução fiscal. Aí qual é a fase? Acho que eu já estou na 4, né? Aí, apelação, tá certo? Vamos seguir na ordem. Isso aqui não é mais nem uma Tributa Live, viu, pessoal? Isso aqui virou um webinar. Um webinário, né? Como a gente fala, quando tem uma aula completa, com slides, com uma explicação. Então, live, geralmente você abre câmera e começa a conversar, como eu faço aqui com vocês. Eu estou tentando melhorar para trazer mais e mais aí coisas relevantes para vocês, ok? Então, qual é a fase seguinte? Qual é a base primeiro aí, que eu falei para vocês que deve ser aceita os embargos à execução, mesmo não estando garantido ainda a totalidade da dívida? É justamente o que está aparecendo na tela para vocês, que quem está no Instagram não está vendo, quem está no YouTube está. É o artigo 15, inciso 2º
da Lei de Execuções Fiscais 6830, que diz o seguinte: em qualquer fase do processo será deferida pelo juiz, inciso 2º, à Fazenda Pública a substituição dos bens penhorados por outros, independentemente da ordem enumerada no artigo 11, bem como o reforço da penhora insuficiente. Então, se ela pode a qualquer momento solicitar o reforço da penhora, mesmo não existindo a garantia integral da dívida, deve ser processado e julgado os embargos, mas não terão os efeitos suspensivos. Aqui tem mais uma decisão que fala sobre isso. Tá? Deixa eu ler aqui um pedaço só para vocês fixarem bem, né? Não gosto muito de ficar lendo, não, tá? Mas como se tratam de decisões, vamos lá. É aqui do TRF que diz o seguinte: tributário, processo civil, recurso especial, representativo de controvérsia, artigo 543 do CPC, embargos à execução fiscal, determinação de reforço de penhora pelo juiz ex officio, impossibilidade, tá? Existência de requerimento pela fazenda exequente em caso, insuficiência da penhora, tal. Aqui é outra situação que eu trouxe para vocês, que é o seguinte: o juiz não pode requerer, rejeitar ou requerer o reforço de ofício nos embargos à execução sem a manifestação da parte credora, que era o exequente. Aí foi aquele caso das pedrinhas que eu falei para vocês, que em tudo eu apresentava aquela brita 75, que eram as pedras, não é? Aí de tanto não ser vendido em leilão, teve uma vez que ele deu um despacho assim: fácil se tratar de brita que não tem nenhum valor econômico e só está causando despesa ao judiciário, pois constantemente vai lá para o leilão e volta sem não ter nenhum tipo de comprador, só causando despejo. Indefiro de imediata a nomeação do bem à penhora e determino que a parte executada no prazo de 15 dias traga outro bem sobre pena de indeferimento dos embargos, tal. Só falta chamar o cara de arroz doce, não é? Aí eu entrei com esse recurso, dizendo o seguinte: olha, quem tem que fazer isso é o exequente. O juiz não pode, tá certo, de ofício, sem ouvir o exequente, indeferir uma penhora, um bem que eu estou nomeando a penhora, tá certo? Porque ele não tem essa prerrogativa. Ele não é o titular do crédito, ele é o julgador. Aí foi esse caso aqui onde teve esse julgamento que eu estou trazendo para vocês aí. Está dizendo aqui, ó, tributário, processo civil, recurso especial representativo de controvérsia, artigo 543C do CPC, embargos à execução fiscal, determinação de reforço de penhora pelo juiz ex officio, ou seja, ele não viu nada, disse que o negócio não prestava e mandava a gente trazer outro bem. Impossibilidade, existência de requerimento pela fazenda exequente em caso, ou seja, tem que ter a existência do requerimento da fazenda nesse caso. Insuficiência da penhora, admissibilidade dos embargos, ou seja, ele disse: olha, o embargo vai prosseguir, meu amigo, tá certo? A fazenda não se manifestou, ela não recusou, não é você que vai recusar, tá certo? Violação do artigo 535 do CPC não configurada. E foi aqui o julgamento da parte final. Tá? Isso aqui já é um recurso especial que também foi no julgamento desse. Bem, pessoal, para a gente adiantar aqui, que eu trouxe muitos slides, qual é a fase seguinte depois de ser julgado improcedente os embargos? É a fase de apelação. E como a gente viu, a apelação não será recebida no efeito suspensivo, a não ser, de acordo com o artigo 1012, por favor, a garganta está seca. De acordo com o artigo 1012, ela poderá ser recebida no efeito suspensivo no tribunal, tá certo? Desde que você demonstre que estão presentes aqueles velhos requisitos de tutela de urgência, de cautelares, que é o requisito do fomos boniures do periculo in mora, tá certo? Mas a regra é que a apelação não será recebida no efeito suspensivo. Então, se você entrar com apelação de uns embargos, de uma sentença que julgou improcedente os embargos, certamente a execução irá prosseguir
E qual é a fase seguinte, pessoal? A fase seguinte é nomear um bem, é intimar a fazenda para requerer o que de direito. Aí vem a fazenda com dois quentes, duas fervendo, dizendo o seguinte: bem, já me intimou, né? Então tem um bem penhorado aqui, não foi recebido no efeito suspensivo, a apelação, designe-se leilão e venda-se o bem penhorado. É isso que se faz. Qual é o prazo da apelação? 15 dias úteis, tá? Como todos os recursos no processo civil, certo? A não ser os embargos de declaração, que são 5 dias, tá? Um artigo que eu utilizo muito na minha apelação é o artigo 1013 também, do CPC, que diz o seguinte: a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Serão, porém, parágrafo 1º, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado. Parágrafo 2º. Quando o pedido ou defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais fundamentos. Então, eu sempre utilizo esse artigo para dizer, olha, eu entrei com embargo de declaração, mesmo assim o juiz não se manifestou. Então, esses argumentos que eu estou trazendo lá desde a minha exceção, que não houve julgamento, e agora nos embargos, e agora de novo na apelação, que seja apreciado agora por esse tribunal, extinguindo lá a questão da cobrança objeto da execução fiscal, certo? E o fundamento para que a apelação seja recebida no efeito suspensivo, como falei para vocês, é o artigo 1012, que diz, parágrafo 1º, que diz o seguinte: a apelação terá efeito suspensivo. A regra, a apelação tem efeito suspensivo. Parágrafo 1º. Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente, após a sua publicação, a sentença que, inciso 3º, extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado. Então, se ele indeferiu uma defesa, o que é que vai acontecer? A apelação será recebida, não vai ser recebida no efeito suspensivo, só no devolutivo. Então, a consequência é a execução prosseguir, a não ser que você prove que estão presentes os requisitos da tutela, a fumaça do bom direito e o perigo em mora. Estão previstos aí nesses parágrafos 3º e 4º que eu estou dizendo aqui para vocês. O pedido de concessão de efeito suspensivo, nas hipóteses do parágrafo 1º, poderá ser formulado por requerimento dirigido ao primeiro tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para o seu exame e prevento para julgá-la. E no mais frequente, no 2, poderá ser formulado por requerimento dirigido ao relator, se já distribuída a apelação, certo? Parágrafo 4º. Nas hipóteses do parágrafo 1º, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver riscos de dano grave ou de difícil reparação. Ok? Então, eu tenho que provar os requisitos da tutela, nesse caso aqui, porque se foi julgado improcedente os meus embargos e a apelação não será recebida no efeito suspensivo, para que o juiz, o desembargador lá, suspenda os efeitos daquela decisão, eu tenho que provar que estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de um dano eminente. Eu tive um caso até no escritório, dos 2 anos atrás, era um laboratório que tinha vários carros, foram penhorados os carros, a gente entrou com embargos, a sentença julgou improcedente os nossos embargos, nós entramos com recurso de apelação, tá certo? Quando foi distribuída a apelação, eu vi que caiu por um desembargador, eu entrei com uma petição, que é uma petição simples ao próprio desembargador, pedindo que fosse concedido o efeito suspensivo àquela apelação por 2 motivos. Primeiro, porque eu estava alegando, certo, perante o juiz de primeiro grau, a questão da probabilidade do direito.
que era prescrição. Mesmo ele reconhecendo que não houve a prescrição, poderia o tribunal ter um entendimento contrário e dizer que houve a prescrição. E se houve a prescrição, não haveria necessidade de penhora da frota, nem muito menos a venda antecipada de toda a frota da empresa. E o perigo da demora é que, se não fosse concedido o efeito suspensivo, a execução iria prosseguir perante o juízo de primeiro grau e o passo seguinte seria a designação de asta pública para a venda dos carros. E foi concedido. Então sempre tome muito cuidado com relação a isso, porque quando você entrar com o seu recurso de apelação, de imediato, o passo seguinte, assim que for distribuído, você souber quem vai ser o desembargador, entra com a petição de 2, 3 folhas, alegando isso e pedindo a concessão do efeito suspensivo e vai despachar, ok? Bem, pessoal, estou mostrando aqui para vocês também que, caso seja, eu poderia até fazer um passo, primeiro, exceção de pré-executividade, passo 1. Segundo, embargo de declaração, passo 2. Terceiro, indeferiu embargos, agravo de instrumento, passo 3. A execução está prosseguindo, não é? Passo 4. Embargos à execução depois de você garantir parcialmente a dívida. Passo 5. Apelação, depois que for julgado improcedente lá, os embargos à execução, né? Apelação. E se for julgado improcedente a apelação, eu entro de novo com novos embargos de declaração para pré-questionar a matéria novamente, para o passo seguinte ir depois para um recurso especial. Tá certo? Que eu não vou nem entrar muito mais no mérito aqui no recurso especial, para depois entrar também num recurso extraordinário, porque senão e ficaria muito longa, que já estamos aqui a 1h20 e a minha garganta realmente está muito seca hoje, que eu já tive algumas reuniões, já tive muita conversa com muito cliente hoje. Como eu digo para vocês, a gente às vezes só muda de sala, vem de lá para cá, mas com o coração muito cheio de vontade de querer ajudar todos vocês a iniciarem na área tributária, tá certo? Então, se indeferir sua apelação, entra com embargo de declaração de novo, aqui mesmo no TRF, que é muito rápido, demora em torno de uns 4 meses para julgar seu embargo de declaração, tá certo? E o processo ainda continua. Indeferiu seus embargos de declaração, recurso especial, porque você já pré-questionou a matéria. Se mesmo assim você alegou muitas coisas que não foram apreciadas pelo juiz de primeiro grau e pelo tribunal, um dos pontos do recurso especial é justamente o ferimento ao artigo 1022 do CPC, certo? Pois você entrou com embargo de declaração e não foram apreciados os argumentos dos seus embargos. Ou caso o STJ entenda que foram apreciados, então você já entra no mérito, você alega prescrição, você traz alguma divergência jurisprudencial, situações em que, analisando casos semelhantes ou idênticos até, decidiram favorável ao seu cliente, faz o cotejo analítico entre a decisão recorrida do tribunal e essa paradigma que você está trazendo de outros tribunais do país, ou até do próprio STJ, cotejo analítico, mostrar o que é tudo, ambas se tratam de prescrição, só que aqui, analisando um caso semelhante, entendeu que houve, e nessa aqui entendeu que não, tá certo? E vai, depois, quando tiver esse prazo para você entrar com o recurso especial, lembre-se um detalhe muito importante, não é depois que é indeferido o recurso especial que você vai entrar com o recurso extraordinário, não. O prazo lá é simultâneo, tá? Quando for indeferido seu embargo de declaração lá da apelação que você deu entrada, foi julgado improcedente, entrou com novos embargos de declaração, foi julgado improcedente, no prazo de 15 dias você tem um prazo simultâneo para entrar com recurso especial e para entrar também com um recurso extraordinário, ok, pessoal? Então, é isso que eu faço, pessoal, no dia a dia para defender empresas em todo o Brasil. Hoje eu não tenho mais catalogados aqui quantas execuções fiscais eu tenho no meu nome aqui, mas eu garanto a vocês que são muitas, muito facilmente aí já passaram aí de mais de 300, 400 execuções aí de valores, a grande maioria superiores aí a R$1 milhão. Então a gente tem que saber utilizar do que a lei nos fornece para a gente evitar. A gente não vai prometer nunca um milagre para um cliente, nunca prometa algo que você não vai cumprir,
sempre entregue mais do que você foi contratado para fazer. Isso é um segredo das pessoas prósperas, é um segredo de quem tem muito sucesso na vida, tá certo? Faça sempre o seu melhor, seja íntegro, certo? Se você prometeu, cumpra, faça sempre o seu melhor, como eu já disse aqui, isso é verdade, eu tenho pessoas de testemunho, quantas vezes eu fiquei de madrugada tentando encontrar uma solução, até meu pai mesmo disse, olha meu filho, mas tem situações que você não pode fazer mais nada, que você já fez o que podia. Eu digo, não, mas eu ainda vou encontrar algum jeito de evitar que isso aconteça. E às vezes as inspirações vêm de madrugada, eu acordava e escrevia. Assim que a gente escreveu um livro sobre execuções fiscais, pessoal. Então tem que ter muita prática, porque você vai lidar com valores milionários. Um erro aqui, você está lidando com pessoas do lado de lá altamente preparadas. Então você tem que saber mexer a peça certa do xadrez. E eu queria, já estamos a 1h23 de live. Hoje eu estendi um pouco mais, que no máximo acho que a que durou mais, durou 1 hora. Relembrá-los, pessoal, e tá o link aqui que a equipe também já colocou aí, que nós abrimos agora a mentoria comigo, tá certo? 5 encontros de 4 horas ou mais cada encontro, onde nesse período eu vou preparar você para iniciar na área tributária com muito sucesso. Todo mundo que entrar nessa mentoria, que só são 5 vagas, eu já tenho 3 vagas preenchidas, tá? E uma quarta já muito bem encaminhada, tá? Talvez essa semana, até hoje mesmo já tenha sido concluído isso, tá? Eu vou fechar uma turma com 5 alunos, onde eu quero até fazer esse teste comigo também, preparar essas 5 pessoas, passando todo o meu conhecimento, certo? Como estamos conversando aqui, só que muito mais, porque a gente pode aí abrir a caixa preta, falar tudo mesmo que a gente faz no dia a dia aí, que é tudo dentro da lei, mas outras estratégias para atuar e ganhar dinheiro na área tributária, inclusive manter clientes como nós temos aqui no escritório hoje catalogados, mais de 75 clientes em todo o Brasil, tá? E todo mundo que fizer essa mentoria já ganha logo o nosso curso completo de mais de 40 horas, que custa R$ 1.497, e tem acesso a esse curso por 1 ano. Essa mentoria, a base dela vai ser esse curso, onde a gente vamos ver planejamento tributário, vamos falar sobre teses tributárias, só o que tem de melhor. Eu vou filtrar, como no meu curso, por exemplo, eu falo pelo menos de 10 teses, 12 teses, ou 13 teses, eu vou pegar as 5 que me dão um retorno mensal, digamos, excelente, tá? Dá vontade até de dizer, olha, só esse mês ganhei tanto só com essas teses aqui no escritório. Eu vou pegar essas teses, as principais, vou trabalhar com o pessoal só nas principais, tá? Até porque o tempo não dá para trabalhar tudo, o curso é mais de 40 horas, né? Vamos falar sobre o que a gente faz na questão do planejamento. Vamos falar sobre o curso completo sobre execuções. A pessoa já vai ganhar o curso completo de execuções fiscais, tá? E outras questões como mandado de segurança, ação anulatória. Vou ensinar a defender, como é que você defende, como é que você cobra de uma empresa num processo administrativo, quais fases que você tem que fazer, tá certo? E muito mais questões, só o meu dia a dia aqui, o que eu utilizo, e não precisa mais disso para você ganhar dinheiro na área tributária. Essa mentoria vai custar o preço de R$ 1.997 e pode ser dividida em até 12 vezes. Vocês estão pagando para ter o professor exclusivo com vocês por 5 encontros de 4 horas, são 20 horas, certo? O que vocês estão pagando é pelo meu tempo, para estar com vocês, ajudando, explicando, mostrando passo a passo, segurando na mão de cada um de vocês, e a gente vai ter um grupo só nosso de WhatsApp, eu e esses 5, onde a gente vai estar conversando aí sobre, esclarecendo dúvidas. Vão receber mais de 82 petições hoje prontas, as melhores que eu tenho hoje aqui, separadas, já para ajudar a iniciar na área tributária. Então, só uma causa que vocês conseguirem, e vocês vão conseguir com toda certeza, porque todos os meus alunos hoje, os que estão comigo, que realmente querem, certo, já estão muito bem. Eu converso isso, tem alguns que são presidentes hoje aqui de comissões de direito tributário aqui da OAB e tudo mais, e passaram por mim, e quando chegaram aqui por mim não sabiam absolutamente nada de direito tributário, pessoal. Então será um grande prazer para mim ser o seu mentor nessa área tributária. Eu tenho mentores em várias áreas da minha vida,
na área do direito tributário, na área de finanças, na área de prosperidade, na área de espiritualidade, tá certo? Que a gente tem que trabalhar sempre o interior estando bem, o exterior estará bem também, e tenho totais condições de ser o seu mentor nessa área tributária, até porque já prepara advogados aqui em Recife desde o ano de 2000, final de 2013 início de 2014, quando eu lancei meu primeiro curso de prática tributária aqui. Eu acho que foi o primeiro até do Norte Nordeste, antes ainda de ter essa divulgação de todo mundo falar em direito tributário. Eu já tinha formado minha primeira turma aqui de 10 pessoas, para preparar essas 10 pessoas na área tributária, e tenho depoimentos inclusive de várias pessoas aí que me deram a honra de trabalharem comigo aí nessa mentoria. Então o link está aí, você clicando nesse link, você vai para o nosso grupo VIP, e no grupo VIP a gente se fala melhor, e eu explico inclusive como é que vai ser essa mentoria, o que é que você vai precisar, tá certo? Que você vai estar comigo aqui no encontro, são 5 pessoas, no máximo 6, tá certo? Mas eu acho que não vou passar de 5, tá? Porque eu quero dar atenção especial a essas 5 pessoas para preparar, certo? Essas 5 pessoas para atuar na área tributária com muito sucesso, tá bom, pessoal? Então, faça esse investimento em vocês. Todo mundo que tem muito sucesso na vida, certo? Eu aprendi isso com um cara milionário que é meu mentor. Eu pago para ele todo mês para, às vezes, ter 2 horinhas com ele aí, para conversar sobre muita coisa e vale muito a pena. Às vezes uma dica desse cara eu consigo aí muito mais, tá certo? E todo mundo que tem grande sucesso na vida sempre reserva uma parte do seu orçamento para estar sempre se reciclando, sempre fazendo novos cursos. Eu faço cursos com muita frequência de 3 mil, de 4 mil, até de 11 mil reais, como foi o último que eu adquiri no ano passado. E eu faço com muito gosto, porque uma sacada só de um mentor paga. E o que é o mentor? Mentor é aquela pessoa que já chegou aonde você quer chegar. Ele não é diferente de você em nada. Ele apenas já chegou, já sabe o caminho e pode facilitar a sua vida, olha, em muita coisa, pelo menos em 50%. Tá certo? Então, se você estiver interessado, estão aí, tem um link. E você será direcionada para o grupo VIP. Tem alguma coisa que você quer lembrar? Que você abre a câmera no geral, para o pessoal ver melhor. Viu? Não, mas todo mundo já está entendendo aqui. Vou aqui voltar aqui para a câmera. O cara fica aí me enchendo o saco aqui. Certo? Transmissão. Pronto. Fica catucando. E o cara bate aqui, catuca, e bate aqui, catuca. Tá certo, pessoal? Então é isso. Vamos conversar sexta-feira sobre grupo econômico e os impactos em uma execução fiscal. Confesso que, apesar de ter vários casos que envolvam grupo econômico, eu vou ter que também dar uma relembrada em muita coisa, vou ter que dar uma estudada também no assunto, tá certo? Porque é um caso que envolve muita complexidade, tá certo? Grupo econômico, redirecionamento, sucessão tributária, artigo 124 do CTN, artigo 133 do CTN, o conceito de grupo econômico, muita coisa a gente vai conversar aqui na próxima sexta-feira. Então já coloca aí agendado, na próxima sexta, no mesmo horário, tá certo? Nós estaremos aqui, se Papai do Céu assim permitir, conversando sobre direito tributário, prática tributária, porque sabe o que é que vai colocar dinheiro no seu bolso, pessoal? Prática. Se eu pudesse voltar atrás, muito atrás lá no tempo, e pudesse dar um conselho para mim mesmo, eu diria com toda certeza, não é porque eu tenho um curso de prática não, viu? Eu digo, olha, cara, você quer ganhar dinheiro, eu tinha economizado muito tempo na minha vida disso aí. Aprenda com quem já chegou lá onde você quer chegar. Aprenda a sua prática. Aprenda a resolver problema de empresa, cara. Esse negócio de pós-graduação, mestrado, doutorado é bom para se você quiser ser professor de universidade. Vai te ajudar. Não vou dar um conselho para você não fazer jamais. Mas no dia a dia isso vai te ajudar em alguma coisa. Isso aí vai trazer cliente para você? Não vai. Vai ensinar você a resolver problema de empresa? Não vai. Eu estou lhe dizendo com toda sinceridade. Eu tenho 2 pós-graduações.
tá certo? Eu não teria investido em pós-graduação. Para mim, eu não sei nem onde é que eu botei o meu diploma da minha pós-graduação. Não sei. Se procurar, talvez um dia eu ache. Mas para mim, não serve, tá certo? O que serve é você resolver problema de empresa. Então, segue as pessoas que sabem resolver problemas de empresas. E hoje, com as redes sociais, não tem como você enganar mais ninguém. Tá certo? Você sabe a vida do cara, sabe o que é que o cara fala. Nessa live que eu tô falando aqui, você vai saber, claro, se eu tenho conhecimento daquilo que eu falo ou não. Tá certo? Então, é isso, pessoal. Já falei demais. Eu espero que essa Tributa Live tenha atendido a finalidade, que eu acredito que sim. E encontro vocês agora na sexta-feira, no mesmo horário. E agora vamos encerrar a transmissão. Tem alguma dúvida, pessoal? Tem alguma coisa que eu possa esclarecer a vocês aí? Ficou alguma dúvida aí? Eu acho que eu falo muito e às vezes a gente não tem... eu tenho esse defeito, às vezes, não olhar aqui essa questão aí dos comentários, das pessoas falando e tudo mais. Mas se ficar alguma dúvida, vai deixando por aqui. Eu tenho nossos contatos aí mesmo, tanto no meu Instagram, RP Cursos Tributários, certo? Tem todos os nossos contatos lá, como aqui também no YouTube tem o nosso telefone também. Você pode mandar até um zap aí, eu não posso não responder de imediato, mas assim que eu tiver uma oportunidade, com certeza eu respondo. Tá bom, meus amigos? Forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima Tributa Live.